nem falar, nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Muito bom dia, boa terça-feira, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, assistindo em outros horários. Eu sou a Amy Pandolfo e estou aqui em mais um JTT neste dia 15 de abril de 2025. Hoje o nosso primeiro tema dessa Manhã com Dignidade é sobre o hino centenário e libertário de Santa Catarina. Por que querem apagar a nossa história? A nossa entrevista aborda um tema que, embora pareça simbólico, diz muito sobre identidade, memória e respeito à história. A proposta de mudança do hino de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, essa discussão ressurgiu algumas vezes na Assembleia Legislativa, sempre enfrentando resistência. E agora volta à pauta. Criado em 1892, com a letra de Horácio Nunes Pires e música de José Brasilício de Souza, o hino catarinense é um dos mais elogiados do país, celebrando valores como justiça social e bravura, uma mensagem que permanece muito atual. Mas alguns argumentam que ele não representa o povo. Será essa uma questão legítima ou um sintoma da falta de políticas públicas para preservar a nossa cultura? Com a experiência de quem já atuou em diferentes esferas do poder e ainda atua, a ministra Idely Salvati vai nos ajudar a entender esses desafios por trás dessa discussão, o papel da educação na valorização dos símbolos estaduais e por que é tão perigoso abrir mão da nossa história em nome de supostas mudanças necessárias. Bom dia, Idely, seja muito bem-vinda ao JTT aqui na nossa Manhã com Dignidade. Bom dia, Mi, bom dia, né, a todos que estão acompanhando aí a excelente audiência do JTT. E você já respondeu, né, Emi? Você já respondeu. Por que eles querem vir e mexer no hino de Santa Catarina? Exatamente porque o hino de Santa Catarina vai assim, de forma frontal contra determinada ideologia. Exato. Que, inclusive, eles adoram desenvolver isso aqui em Santa Catarina. De que Santa Catarina é um estado loirinho de olho azul. Né? Que aqui é um estado de excelência. Que aqui entende? E o nosso hino, ele afronta isso, entende? Com a realidade. Nós somos um estado diverso, um estado onde nós temos tido, ao longo da nossa história, muitas lutas, inclusive, que são simbólicas no cenário nacional, como a Guerra do Contestado, que foi a primeira guerra anticolonial, no sentido de enfrentar uma empresa, né, uma multinacional, né, da época, que veio fazer a tal da estrada aqui, roubando terra, né, dos nossos caboclos, né, que se revoltaram ao perder a terra. Então, vai na contramão do que eles tentam impor quando eles apresentam, por exemplo, e são vitoriosos, infelizmente, né, na mudança do nome do Vale do Itajaí para Vale Europeu. Que Vale Europeu, meu amor? Entendeu? Que Vale Europeu? Estamos no Brasil, né? Não, além de estar no Brasil, a gente está em Santa Catarina. É um pouco mais peculiar, né? A gente sabe do quanto é complicado isso, né, Idely? Idely, eu não posso trazer o hino aqui, porque o YouTube vai acabar, pode derrubar. Te derruba. Tem direitos autorais. Então, eu vou trazer alguns trechos que eu destaquei, porque eu acho um hino tão lindo, tão... ele é tão necessário, né? E é tão importante que as pessoas conheçam ele, né? Para quem não conhece, seja você de Santa Catarina ou não, é muito importante conhecer, porque é o hino mais bonito do Brasil, é o hino mais reflexivo, mais importante do nosso país. Então, eu vou trazer alguns trechinhos para você me ajudar a comentar sobre o porquê, né? Porque o próprio hino, ele responde porque estão querendo derrubar ele, né? É bem isso. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só alguns trechinhos que não são os mais importantes, porque ele inteiro é muito importante, né? Mas vamos lá.
Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo das epopeias fulge a luz da redenção. Isso aqui celebra o fim da escravidão, né, Ideli? Exatamente, é isso. Porque o hino é todinho libertário. É igualitário, somos todos iguais. Né? E é libertário, entende? Ele enfrenta a situação da opressão, da escravidão, e aponta exatamente na necessidade da gente fazer esse Estado, esse local diverso, respeitoso, inclusivo, que aí a rapaziada da Terra plana não gosta. Eles não gostam. Não gostam. É o conservadorismo, né? Eles querem conservar as pessoas sendo escravizadas, eles querem conservar as mulheres sendo submissas, querem conservar do jeito que era, né? Esse trecho aqui do hino fala muito sobre isso, né? Trazendo para esse momento atual que vivemos. Aí um próximo, pela força do direito e pela força da razão, cai por terra o preconceito, levanta-se uma nação. Uma nação. Sabe, Emi, não precisa justificar o porquê que eles querem mudar. Mas Emi, tem uma outra questão que eu acho também de fundamental importância, inclusive eu já queria aqui anunciar e fazer um pouquinho de divulgação também do nosso trabalho. Nós vamos ter hoje à noite a Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria do Humaniza, do Instituto Humaniza Santa Catarina. Né? Nós começamos como movimento em novembro de 2022, e aí, em abril de 2023, como a gente percebeu que não ia ser assim algo temporário, entende? Um ponto fora da curva, não, era uma terra plana que estava, né, nos atropelando, a gente institucionalizou o Humaniza, né? E nós estamos, então, agora fazendo o processo da eleição da segunda diretoria. Tá? E eu quero dizer que, assim, o grande objetivo de mudar o hino, de fazer essa polêmica de mudança do hino, de estar com... Veja bem, é uma proposta de emenda à Constituição. Eles querem mexer na Constituição para poder mexer no símbolo, né, no símbolo mais poderoso do nosso Estado, que é o nosso hino, juntamente com a bandeira, certo? Mas eu quero dizer assim, eles estão fazendo isso para desviar os temas, para a gente ficar ocupado, porque a gente tem que se ocupar obrigatoriamente de não deixar acontecer uma barbaridade dessa, mas eles nos ocupam para a gente não cuidar de outras questões extremamente importantes. E eu vou listar, Emi, se você me permite, só o que o Humaniza Santa Catarina está apoiando, lidando e fazendo só nesta semana, na última semana, tá? Nós apresentamos denúncia no Conselho Municipal de Educação e no Ministério Público sobre a pichação de símbolos nazistas em 3 escolas no sul da ilha. Tá? Cara. Entende? É uma coisa gravíssima, porque isso é uma prova inequívoca de que tem célula nazista funcionando no sul da ilha de Florianópolis. Entende? E aí a prefeitura mandou abafar, não era para divulgar, e aí nós fomos para cima junto, obviamente, também sempre com outras lideranças e outros movimentos, tá? Esta semana, por denúncia do Movimento Humaniza Santa Catarina, foi fechada a segunda clínica terapêutica, sabe? Aquelas de recuperação de álcool e drogas, tá? No Vale do Itajaí, porque eu não chamo de Vale Europeu, né? Então, na cidade de Indaial e na cidade de Timbó. Verdadeiros campos de concentração, falta de higiene, tratamento abusivo, tortura, trabalho escravo, porque o dono da clínica usava os internos, não só para trabalhar nas 2 clínicas, mas para cuidar dos cavalos dele, que ele cria cavalo. Então, assim, olha, é absurdo o que foi descoberto lá. A gente recebeu a denúncia no final do ano passado, né, protocolamos no Ministério Público e o Ministério Público fechou a de Indaial e interditou a de Timbó. Tá? Outra questão gravíssima, esta semana, né, que passou, eles protocolaram na Câmara de São João Batista o pedido de cassação do vereador Teodoro. Lembra aquele caso da creche que tinha uma sala de criança preta, outra sala de criança branca? Tá?
o vereador denunciou e agora o sentimento, né, branco, né, não, coisa que tem, né? A pessoa que fez a solicitação para cassação já diz que se arrepende do que falou. Do que falou, ou seja, ela confessa. Ela confessa né? O crime que cometeu e ainda assim ela pede a cassação do vereador que denunciou essa segregação, né? Exatamente. E nós estamos acompanhando desde o primeiro momento esse caso, dando apoio, colaborando, entende, com a assessoria jurídica do vereador, que é excelente, né, o doutor Ítalo e tal, mas é algo assim gravíssimo, gravíssimo. Ou seja, quem faz a denúncia, inclusive tem que registrar, né? Porque assim, ele fez uma denúncia de racismo, ele é o único vereador preto da Câmara, entende? E é o vereador mais votado, mais né? votado. E é motoboy, entende? Sabe? Então, assim, tá claro, sabe, também assim, a perseguição racista e classista, entende, contra o vereador Teodoro, né? A outra questão que nós também, né, acompanhamos, emitimos nota, estamos vendo o que mais que nós podemos fazer, é o caso do professor Reinaldo Lindolfo, da UDESC, que numa formatura, ele é professor de História Recente. Entende? Ele é professor de história recente. Esse tem trabalho, hein? Na formatura dos alunos, no discurso dele, ele cita, né, os momentos difíceis que nós estamos passando, entende? Novas tentativas de golpe, etc. Como é que um professor de história recente não vai falar dessas barbaridades recentes que agora, inclusive, eles querem anistiar? Né? De novo, né? Então, mas esse caso do professor Reinaldo teve, inclusive, requerimento, né, de um parlamentar, entende? Para punir o professor, mas é um ataque não só ao professor, é um ataque ao UDESC, sistemático ao UDESC, né? Porque, assim, o Jorginho é excelente para pegar dinheiro público e colocar no sistema CAF privado, certo? Inclusive, já tem de novo o projeto na Assembleia Legislativa para fazer voucher, daí agora na educação fundamental, né? Além de ter o voucher para o ensino universitário também. Então, atacar a UDESC, né, que é a nossa universidade do Estado, em vez de ampliar, expandir, fortalecer a UDESC, não. Eles querem atacar, eles querem acabar com a UDESC, né? E, por último, o quinto assunto que o Humaniza também está acompanhando, que também aconteceu essa semana, enquanto eles querem que a gente fique ocupado exclusivamente com o hino, foi a questão da aposentadoria compulsória da Major Lumen. A Major Lumen, da Polícia Militar, né, fez o processo transgênico, né, dela, entende? Ela fez todo o processo, e por conta disso, e única e exclusivamente por conta disso, ela foi, entende, afastada, e agora, por decisão do governador, numa perseguição transfóbica, assim, atestada e assinada, publicada no Diário Oficial, entendeu? A Major Lumen Freitas, ela é nossa colunista aqui no Portal Desacato. Toda sexta-feira, ela tem a sua coluna Segurança Pública para quem? Aqui na Manhã com Dignidade. E como nessa próxima sexta, não é por conta disso, óbvio, mas na próxima sexta é Sexta-feira Santa. Não vai ter programação aqui no Desacato, mas a Lumen vai estar no programa do Raul Fittipaldi, que é à noite, na quarta-feira à noite, o Alexandria. Então, convido já todos e todas para estarem aqui no Portal Desacato. A Sofia colocou aqui para mim, transfobia institucional. A Lumen vai estar no programa da Noite Livre Alexandria, do Raul Fittipaldi. Então, amanhã, às 20 horas, para falar, para debater sobre isso. A Lumen é uma pessoa incrível, Ideli. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela colocou assim, tipo, tem momentos que a gente pensa em desistir, deixar para lá, mas não é só sobre mim, ela disse, né? Não é só sobre mim, é sobre toda uma classe, né? Então, meus parabéns para a Lumen, é uma pessoa incrível, a gente está contigo, Lumen, todos e todas nós aqui do Portal Desacato estamos contigo. A Ideli está trazendo aqui o Instituto Humaniza Santa Catarina, que também está contigo, então tem muita gente aqui com você, Lumen, para também trazer isso. Ideli, sobre as pichações... Então, você percebeu, Emi, assim, ó, eu trouxe 5 assuntos
que, além do hino, porque nós também estamos atuando no hino, 5 assuntos absolutamente relevantes, impactantes, que interferem, né, na segurança, nos direitos, na nossa cidadania, que o Instituto Humaniza tem tido capacidade de acompanhar, ajudar, colaborar, né, intervir. E esse é o objetivo, entende? Quando eles pautam questões como essa de mudar o hino, porque aí a gente tem que ficar dividindo o nosso esforço, o nosso tempo, nossos recursos humanos, né? O pouquinho de financeiro que a gente consegue, né, de doação para poder tocar o nosso trabalho, enquanto que eles estão nadando em dinheiro, né, fazendo, inclusive com recurso público, porque a questão das clínicas, por exemplo, eu estou indo atrás, porque os donos da clínica foram homenageados pelos bons serviços prestados pela Assembleia Legislativa em setembro do ano passado. Então, eles devem ter recebido emenda parlamentar também, né? Certo? Emenda parlamentar. Então, além de dinheiro da prefeitura, né? Porque da prefeitura de Timbó tá certo que, você imagina só, para aquele verdadeiro campo de concentração, a prefeitura de Timbó pagava 4.000 pagava, não paga, né? Ainda não está rescindido o contrato, 4.500 por mês para cada vaga. Então, é o tipo da coisa, entende, que explora, entende, o sofrimento, a desgraça da população, né? Uma situação grave, né? Tudo deles e dele parte dessa premissa, né, de abafar ou fazer a atenção ir para um outro lado, né? Exatamente. A próprio pedido de anistia porque é inconstitucional, não tem como aprovar uma emenda ou qualquer coisa de anistia, porque está lá na nossa Constituição de 1958, não é possível anistia para crimes hediondos e para atentados contra o Estado. Não é possível, está na nossa Constituição. Então, todo esse pedido de anistia que eles fazem também é para isso, é para desviar a atenção, para eles fazerem videozinhos ali para postar na internet, para sua prole, e assim eles vão fazendo, para tirar a atenção do que realmente importa, né? Que são os crimes cometidos, né? E essa questão também também, né? Tipo, vamos abafar o caso das pichações nazistas nas creches e escolas, vamos abafar esse caso para tipo, né, poder fazer o que a gente quer fazer, que é todos os absurdos, né, que querem fazer. O próprio hino de Santa Catarina, mas é por isso que a gente está aqui, né, Ideli? O Instituto Humaniza, o Portal Desacato, a gente está aqui para trazer e focar muito nisso. A gente precisa focar, sim, no hino nacional, no hino de Santa Catarina, nesses crimes de nazistas aqui em Santa Catarina, a gente precisa expor isso, esses absurdos que você trouxe também das clínicas, né? A gente tem que trazer tudo isso, porque é aquilo... O racismo, né? Lá de São João Batista. O racismo, exato. Então, a gente precisa trazer essas coisas porque eles não vão trazer. Não. Eles vão buscar outras formas de apagar essa situação e eles têm, como tu disse, eles têm estrutura para isso, eles têm dinheiro para isso. Dinheiro de Estado, inclusive. E as plataformas funcionando a favor deles, com os algoritmos e etc. e tal. Exatamente. E aí, Emi, se você me permite, porque assim, ó, eu ontem fui ao lançamento do livro da Juliana Dalpivo, né, sobre o Rubens Paiva, né, estivemos lá com ela, conversamos com ela, ela é uma querida, catarinense, inclusive, né, eu até me emocionei, me emocionei, porque na hora que ela foi autografar, fez uma dedicatória linda no livro, né. Legal, eu quero muito ela tirou foto. Ela é de São Carlos, na verdade. E ela tirou foto e disse assim, eu vou mandar para a mãe, porque ela é tua eleitora, tua fã. Então, olha que lindo, né? Mas quando eu cheguei em casa, Emi, né, que eu liguei né, para ver o noticiário, eu surtei. Eu surtei, entendeu? Agora eu estou mais calma, mas ontem à noite eu realmente surtei. Porque aquele caso da menina de 8 anos que morreu por causa daquele desafio do TikTok, né? Cheirou desodorante e veio a falecer, né? Sim. E eu surtei, não só porque, assim, né, é a idade das minhas 2 netas. As minhas 2 netas, né, estão entre 8 e 9 anos, né?
E então eu me coloquei, obviamente, no lugar da família e lembrei algo que aí me deixou muito. Assim, inclusive, eu já vou voltar a me emocionar, porque é o seguinte, ó. Talvez uma das coisas mais importantes que eu fiz no meu período de ministérios, né, que eu ocupei 3, né, o da pesca, o das relações institucionais, que agora a Gleisi está lá, coitadinha, né, sofrendo lá com aquele congresso, e o dos direitos humanos, tá? E no Ministério dos Direitos Humanos, eu levei para a presidenta Dilma e convenci a presidenta de que a gente deveria ter uma política pública de enfrentamento aos crimes de ódio na internet. Isto era 2015, 10 anos atrás. 10 anos atrás. E o que eu levei para convencer a presidenta Dilma que a gente devia fazer esse plano de enfrentamento, né, articulando os ministérios, né, direitos humanos, justiça, educação, né, comunicação e tal, e também internacionalmente com as plataformas, né, as redes sociais, foi um vídeo naquela época que a gente percebeu pelo Disque 100, né, no Ministério dos Direitos Humanos tem o Disque 100, que é as denúncias para, né, coisas que estão acontecendo né, de violação de direito das pessoas, mas principalmente de crianças e adolescentes. E uma denúncia que tinha nos chegado era um videozinho, uma animação, tá, que ensinava uma criança a se enforcar. A se enforcar. Entende? Era mais ou menos assim como a gente faz para... Você me mandou como é que eu ia fazer lá né, para fazer a transmissão ao vivo? Era assim, era uma instrução para se enforcar, uma criança se enforcar. Eu levei para a presidenta Dilma, mostrei para ela e disse assim, presidenta, nós precisamos ter política pública para enfrentar isso, porque isso está cada vez pior nas redes sociais. Cada vez pior, é tudo, né? Bullying, é preconceito, é ódio, é violência e... também, né, esse incentivo a atos violentos, inclusive voltados especificamente para crianças. A presidenta Dilma, corajosa, como sempre, ela, na hora, disse assim, não, vamos organizar, deu todo o apoio, a gente fez, né, toda uma articulação, inclusive a SaferNet, que estava no noticiário ontem falando, a SaferNet era nossa parceira já há 10 anos atrás, entende? Nós criamos o Humaniza Redes, né, esse pacto. Inclusive, foi algo muito interessante, porque... quando teve o lançamento, no dia 7 de abril, nós tivemos a presença de representantes, inclusive teve representante que veio dos Estados Unidos, né, do Google, do Facebook, do Twitter, e eles falaram, né, na conversa que eles tiveram, né, que a presidenta Dilma recebeu eles antes do ato, eles falaram, inclusive, que era inédito. Nunca nenhum governo tinha procurado para fazer um trabalho em conjunto com as plataformas para poder ter uma política, né, de enfrentamento, né, desse tipo de comportamento e crime, né, nas redes sociais. E veja bem, a gente lançou o Humaniza, começamos a trabalhar em parceria, né, com vários ministérios, com ONGs, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fazia monitoramento de redes. Ou seja, digamos assim, era um programa robusto para a gente poder, né, inclusive, de coibir, né, punir e educar nessa questão, né, de combate ao ódio. E isso daí, obviamente, não teve continuidade também pelo golpe, né? Porque já era 2015, né? Então, já na sequência. Mas nós tivemos um dos maiores enfrentamentos com a extrema-direita por causa disto. Toda a programação do Humaniza Rede estava locada no site da Presidência da República. Nós colocamos que era o site mais protegido, era o da Presidência da República. Eles derrubaram num único dia 3 vezes o site da Presidência da República, entende? E o Danilo Gentili, lembra do Danilo Gentili? Sim. Entende? Conhece, tá? Sim. Ele capitaneou toda a oposição ao Humaniza Redes, inclusive ele tinha uma campanha que se denominava Desumaniza Redes. Entende? E dizia que era bobagem, nós estávamos preocupados com a fofoca da internet, não sei o quê. Ou seja, a extrema-direita sempre soube, sempre se utilizou e nunca permitiu, como não permitem até agora, né? Nós estamos lá com o projeto para regulamentar
as plataformas, as big techs, as redes sociais, que não anda no Congresso. Dá urgência para anistia, mas para regulamentar as plataformas e as redes para evitar a morte de criança, isso eles não se preocupam, né? Então, ontem, assim, eu fiquei muito... para mim, foi muita emoção, não só pelo, né, a morte, que a gente não pode não se sensibilizar com a morte, entende, absurda de uma criança de 8 anos, mas também porque o Brasil perdeu 10 anos. Nós perdemos 10 anos. Se aquilo que a gente... Não, mas assim, ó, 10 anos, há 10 anos atrás, nós estávamos com uma política pública montada de enfrentamento, articulada, estruturada, e não teve continuidade. O Brasil, eu não tenho dúvida, sabe, teria sido pioneiro no mundo na política de enfrentamento, como nós fomos no Marco Civil da Internet, né? A presidenta Dilma comprou essa briga, enfrentou, né, e tal. Nós fomos referência no mundo do Marco Civil da Internet, né? Pela nossa... E teríamos sido também, eu não tenho a menor dúvida, se não tivesse tido toda essa campanha muito articulada da extrema-direita e o golpe, né, que retirou a nossa querida coração valente Dilma, né? Dilma Rousseff. Um beijo, Dilma, e está sempre ali se superando, porque se supera, né? Porque para superar ela é difícil, né? Bom, a gente comemorou o Oscar, né? O Oscar do Ainda Estamos Aqui, e eu fiz muita questão, né? Quando eu comemorei, de dizer assim, ainda bem que temos mulheres de coragem, né? Uma Eunice Paiva, se não fosse por ela... Umas Fernandas, né? Tá? E a Dilma, porque ela que teve a coragem de fazer a Comissão da Verdade. Exato. Se não tivesse tido a Comissão da Verdade, o Marcelo Rubens Paiva não teria escrito o livro e não teria tido o filme. Exatamente. E como essas produções artísticas são importantes, né, para reflexão, para trazer a reflexão, para trazer a história mesmo, né? A gente falando sobre esses casos, você trazendo esses casos, né, dos adolescentes e tal, e dele teve agora uma minissérie que bombou, que é Adolescência. Eu vi. É uma série que traz muito... Assustador, né? É assustador, mas a realidade. E é disso que se trata, entende? Quando a gente fala de ter política pública de enfrentamento ao crime, né? De ódio, violência, bullying, né? Exato. É por isso que a gente precisa sempre trazer, né, e dele trazer o nosso hino de Santa Catarina, trazer a importância dele, para que ele não seja apagado, porque se as pessoas conhecem o hino de Santa Catarina, as pessoas, quem sabe, essas pessoas que são racistas, que são, ou que são racistas mesmo, que sejam supremacistas brancos, né? Mas mesmo os que são por ignorância, por desconhecimento, né, e dele... Daqui a pouco, conhecendo o hino, conhecendo a história dele, daqui a pouco se conscientizam, né? Então, talvez seja uma esperança fútil minha, mas eu ainda tenho isso, sabe? A gente precisa muito. E essa é uma última pergunta que eu quero te trazer, que tu me disse que tinha horário, né? Eu tenho que ir embora. Sim, para a gente encerrar, Ideli, antes de você ir. Me diz assim, o que você acha que a gente poderia fazer com o nosso hino de Santa Catarina, que é tão incrível, para que as pessoas conheçam melhor ele, nas escolas, na educação básica? O que tu sugere assim, que seria possível para que as pessoas, para que os catarinenses conheçam o nosso hino de Santa Catarina? Olha, em primeiro lugar, é fazer o que nós estamos fazendo, né? É falar dele, falar por que não querem que ele continue, né, sendo o nosso hino. E talvez, olha, se eu fosse parlamentar, talvez eu fizesse uma emendazinha lá naquela PEC, tá? Porque ao invés de fazer concurso público para alterar a música e a letra, a gente fizesse um concurso público de produções artísticas sobre qual é a importância, o que é que tem, qual é a mensagem que tem o nosso hino. Exato. Talvez fosse uma utilização melhor, entende, do dinheiro público que eles querem usar para fazer o concurso para acabar com o hino, como uma forma, né, de atualizar a nossa visão e a nossa interpretação da mensagem maravilhosa.
Ou seja, o que é, entende, quebram-se as algemas nos dias de hoje, né? O que é cada bravo, né? Um cidadão nos dias de hoje, né? Que o nosso hino fala. Então eu faria uma emendazinha assim, ó. Já fica a sugestão, ó. Fica a sugestão, vamos trazer. Parlamentares, se quiserem, eu faço o rascunho, tá? Boa, Ideli. Muito obrigada. Querida, tá? muito obrigada pela tua participação. Eu é que agradeço. É uma honra para mim estar entrevistando E você reparou de tudo que nós falamos nessa entrevista, Emi? Você reparou em tudo que nós falamos? Tudo. É muita coisa. É muita coisa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eles fazem coisa para nos desviar e a gente tem que pegar o que eles estão fazendo para nos focar naquilo que importa. Exatamente. Naquilo que é relevante para a população. Né? E de tudo isso que a gente falou, que a Ideli trouxe para a gente, amanhã, aqui no JTT, eu vou estar entrevistando a mãe de uma criança da creche que foi vandalizada com os símbolos nazistas. É isso. Então, o Portal Desacato segue trazendo essa trabalhando para conscientização dos nossos catarinenses. Muito obrigada, Ideli. Beijo grande. Ainda estamos aqui, hein? Ainda estamos aqui e ficaremos aqui. Não vão se livrar da gente, não. Muito obrigada, querida Ideli. Uma honra sempre ter ela aqui no JTT. E foi uma honra para mim, pela primeira vez, entrevistar a Ideli Salvati, uma mulher incrível e de muita consciência que é necessária, né, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Já que a Ideli não pôde continuar aqui com a gente, que ela tem o compromisso dela, eu quero reforçar o nosso hino de Santa Catarina. Como eu falei antes, eu não posso trazer, né, a música, né, porque o YouTube pode derrubar. Então, eu vou ler esse poema incrível, necessário aqui do nosso estado de Santa Catarina, nosso hino do estado de Santa Catarina. Sangremos num hino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e luz. As festas que os livres frementes de ardores celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fulge a luz da redenção. Essa é a primeira parte do nosso hino de Santa Catarina, que celebra o fim da escravidão. Vamos à segunda. No céu peregrino da pátria gigante, que é berço de glórias e berço de heróis, levanta-se em ondas de luz deslumbrante o sol, liberdade cercada de sóis. Pela força do direito, pela força da razão, cai por terra o preconceito, levanta-se uma nação. Aqui um manifesto antirracista e igualitário, escrito em uma época em que o Brasil ainda lidava com aquelas sequelas da escravidão e, infelizmente, Santa Catarina continua lidando com uma escravidão moderna, digamos assim. Não mais diferenças de sangues e raças, não mais regalias sem termos fatais. A força está toda no povo, nas massas. Irmãos, somos todos e todos iguais. Da liberdade adorada, no deslumbre clarão, banha o povo a fronte ousada e avigora o coração. Destaque aqui para o poder popular e a resistência contra essa opressão. Eles vão continuar tentando, mas nós seguiremos resistindo. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Quebrou-se a algema do escravo, e nessa grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Esse hino, gente, vincula Santa Catarina ao Brasil, mostrando que o Estado faz parte de uma nação livre e heróica. Nós não podemos deixar que ele seja trocado, substituído, nós não podemos permitir que utilizem de dinheiro público para alterar algo que é tão importante para todos e todas nós.
Vamos ver quem está aqui com a gente, o Célio, de Palhoça, Santa Catarina. Bom Dilma, companheiras. É isso, bom Dilma, né? Eu adoro o bom Dilma do Célio. Beijão na Ideli, já dei ao voz. Isso aí, a Ideli, um beijo, querida. De Palhoça, cadê o povo de esquerda? Tô chocado. É difícil, todas essas denúncias que a Ideli trouxe. Amanhã a gente vai falar bastante sobre as pichações nazistas na creche. E a Ideli trouxe muito importante a questão também do vereador que está sendo um pedido, né? Está sendo feito um pedido de cassação por ele ter denunciado a segregação, né, numa escola. É isso, gente. A gente não pode parar, porque se a gente para, é isso que acontece, né? Eles tomam conta, trocam o nosso hino, vão lá e normalizam abusos em clínicas, pichações nazistas, e é isso, a gente precisa estar sempre atento e forte, né, gente? Mas vamos trazer agora quem são os responsáveis por nós estarmos aqui, trazendo todas essas denúncias. Nós temos que sempre agradecer, pois esses são os responsáveis pelo Portal Desacato estar aqui há 18 anos resistindo. Nós podemos ser pequenos, perto de toda essa mídia hegemônica que está ali com, inclusive, dinheiro público, está ali trazendo fake news, trazendo discursos de ódio e ocultando informações e notícias que só nós aqui trazemos, são a outra informação que o Portal Desacato traz sempre. Então, nós sempre temos que agradecer a esses que são os responsáveis por nós trazermos para vocês todo dia outra informação. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Muito bem. E para você que não representa uma entidade, você pode apoiar a gente também sendo nosso leitor, leitora amiga, lá no desacato.info, no nosso portal. Lá você tem a opção de, além de, claro, ver todas as notícias que o Portal Desacato traz para vocês. Também vocês podem se tornar membros do nosso canal no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo X, acessa depois o nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal. O Portal Desacato tem mais de 10.700 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Porém, o YouTube, capitalista como ele não entrega a nossa informação, a nossa programação para todos e todas essas inscritas no nosso canal. Para isso, nós precisamos, no final do ano passado, monetizar o nosso canal no YouTube para que ele comece a valorizar um pouco mais o nosso Portal Desacato, tão importante aqui para nosso estado de Santa Catarina, para o nosso Brasil, para a nossa pátria grande e para o mundo, que nós temos leitores e leitoras não só brasileiros, não só da pátria grande, mas de todo o mundo. Nós temos, sim, leitores e leitoras que estão aqui sempre acompanhando a gente, tanto a nossa programação ao vivo, Amanhã com Dignidade, a Noite Livre agora, quanto também o nosso portal de notícias, que é tão importante, tá lá. Você pode entrar lá e se tornar leitor e leitora amiga, e toda semana você concorre a um livro da Editora Insular. Mas também você pode se tornar membro do nosso canal no YouTube. E assim, além de ajudar a impulsionar o nosso canal, você também vai concorrer a um livro toda semana, toda segunda-feira, que a Rosângela Bion de Assis sorteia, de autores e autoras latino-americanos aqui da nossa pátria grande, que eu sempre faço questão de ter a minha bandeira da América Latina invertida, para a gente sempre lembrar que o nosso Sul tem que ser o nosso Norte, que nós temos que valorizar a nossa cultura, que ela é muito incrível, ela é muito, a nossa história principalmente. Então vamos valorizar isso, se tornando membro aqui do nosso canal no YouTube, e vamos ver como que faz para ser.